numa reunião de família. Vi a minha neta com a cabeça rapada. A minha nora riu-se e disse: Foi só uma brincadeira. Na mesma hora, peguei na minha neta e fui-me embora. O meu filho gritou atrás de mim: Deixa de ser dramática, mãe. No dia seguinte, ele veio ter comigo e pediu: Por favor, dá uma oportunidade à minha mulher. Antes de continuar, conta-me nos comentários de que cidade estás a acompanhar esta história e se já passaste por algo parecido. E não te esqueças de subscrever o canal para não perderes histórias como esta. Eu chamo-me Estela, tenho 71 anos, e naquela tarde de sábado, pensei que estava a ir para uma festa de aniversário normal do meu filho, Marcos. Era o aniversário de 35 anos dele, e eu estava ansiosa por abraçar a minha netinha Marina, de 6 anos. Aquela menina é a luz da minha vida, sabes? Aqueles cabelos loiros ondulados, sempre com ganchos coloridos que eu mesma lhe comprava, e aquele sorriso que derretia o meu coração. Quando cheguei à casa do Marcos, já havia gente na sala. A minha irmã Bárbara estava lá, o vizinho Joca e uns amigos do trabalho. Cumprimentei toda a gente, mas os meus olhos procuravam por ela. Onde está a Marina? Perguntei ao Marcos, que estava a mexer no churrasco. Ah, ela está lá dentro, mãe. Deve estar no quarto, a brincar. Entrei em casa à procura da minha netinha e, quando a encontrei na sala, sentada num canto do sofá, o meu mundo desabou. Ela usava um boné azul marinho, daqueles de adulto, que lhe escorregava sobre os olhos. Mas não era só isso. Quando me aproximei e sussurrei: Olá, meu amor. Ela levantou o rostinho e eu vi lágrimas silenciosas a escorrerem-lhe pelas bochechas. Avó? Murmurou ela, tão baixo que quase não ouvi. O meu coração disparou. Algo estava muito errado. O que aconteceu, minha princesa? Perguntei, agachando-me à sua frente. Foi então que, com muito cuidado, lhe tirei aquele boné da cabeça. Gente, eu não tenho palavras para descrever o que senti naquele momento. A cabeça da minha netinha estava completamente rapada. Não tinha um fio de cabelo. Nada. Era como se alguém tivesse passado uma máquina de barbear por toda a sua cabecinha, deixando apenas alguns tufos irregulares aqui e ali, como se quem o fez o tivesse feito de propósito, sem qualquer cuidado. As minhas pernas fraquejaram. Senti uma tontura, uma mistura de choque, raiva e desespero que nunca tinha sentido na vida. Marina, meu amor, quem te fez isto? Perguntei, tentando manter a voz calma, mas a tremer por dentro. Ela olhou para trás, como se estivesse a verificar se alguém estava a ouvir, e sussurrou: A mamã. Nesse momento, ouvi uma gargalhada alta vinda da cozinha. Era a Priscila, a minha nora. Levantei-me, peguei na mão da Marina e fui até lá. A Priscila estava a servir refrigerantes nos copos, a conversar com as outras mulheres como se nada tivesse acontecido. Priscila! Chamei, e a minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Por que é que fizeste isto a Marina? Ela virou-se, olhou-me de cima a baixo com aquele ar irônico que eu sempre detestei e deu uma gargalhada. Nossa, Estela, que exagero é esse? Foi só uma brincadeira. Brincadeira? Repeti, incrédula. Rapaste o cabelo da tua filha de 6 anos e chamas a isso uma brincadeira? Ela não queria lavar o cabelo direito, respondeu a Priscila, encolhendo os ombros. Sempre a choramingar na hora do banho, a dizer que o shampoo ardia nos olhos. Pensei, se não tem cabelo, não há problema, não é? É só prático. Eu olhei para ela, sem conseguir acreditar no que estava a ouvir. As outras mulheres na cozinha tinham parado de conversar e estavam a olhar para nós. A minha irmã Bárbara estava de boca aberta, chocada. Priscila, isto não é normal, disse eu, a tentar controlar-me.
Não pode simplesmente rapar o cabelo de uma criança como castigo. Castigo? Riu-se ela de novo. Quem falou em castigo? Eu disse que foi uma brincadeira. Relaxa, Estela. O cabelo cresce. Foi nesse momento que a Marina me puxou a blusa e sussurrou: Avó, posso falar contigo? Peguei na sua mãozinha e saímos da cozinha. Fomos para o quintal, onde estava mais reservado. Conta-me o que aconteceu, meu amor, pedi, abaixando-me para ficar à altura dos seus olhos. Avó, eu estava indo a tomar banho e a mamãe entrou na casa de banho com a máquina do papá. Começou ela com a voz a tremer. Eu perguntei o que ela ia fazer e ela disse que era uma surpresa. Quando ela ligou a máquina, eu comecei a chorar e pedi para parar, mas ela não parou. O meu sangue gelou. E o papá? Onde é que ele estava? Estava em casa, avó. Eu gritei por ele, mas ele não veio. Nesse momento, vi o Marcos a aproximar-se. Mãe, o que é que vocês estão aí a conversar? Venham, vamos cantar os parabéns. Marcos, disse eu, levantando-me. Precisamos de conversar sobre o que a Priscila fez à Marina. Ele suspirou, daquela forma cansada que sempre fazia quando não queria lidar com algo. Mãe, a Priscila já me explicou. Foi só uma ideia meio maluca dela, mas não é nada demais. As crianças são resilientes. Logo ela esquece. Esquece? Repeti, incrédula. Marcos, olha para a tua filha. Ela está traumatizada. Exagero teu, mãe. A Marina sempre foi um bocado dramática. E vocês? O que fariam se vissem o vosso próprio filho a falar assim da própria filha? Foi nesse momento que algo dentro de mim mudou. Olhei para a minha netinha, que tinha voltado a chorar baixinho, e tomei uma decisão. Marina, vamos embora. Como assim, vamos embora? Perguntou o Marcos. Nós vamos para a casa da avó. Respondi, pegando na mala que estava na cadeira. E só voltamos quando tu e a tua mulher perceberem que o que fizeram foi errado. Mãe, estás a ser ridícula. É o meu aniversário. Mas eu já estava a caminhar em direção ao portão com a Marina ao meu lado. A Priscila apareceu à porta de casa e gritou: Estela, estás a exagerar. É só cabelo. Deixa de ser dramática, mãe, gritou o Marcos atrás de mim. Não parei. Não olhei para trás. Só pensei em tirar a minha netinha daquele ambiente o mais rápido possível. No carro, a Marina ficou quietinha ao meu lado. Coloquei-lhe o cinto de segurança e, antes de ligar o motor, perguntei: Queres ficar em casa da avó hoje? Ela assentiu com a cabeça e eu vi um pequeno alívio no seu rostinho. Durante o trajeto até minha casa, fiquei a pensar em como não tinha percebido os sinais antes. Das últimas vezes que vi a Marina, ela estava mais quieta, mais retraída. Lembro-me de uma vez, no mês passado, quando ela veio passar o fim de semana comigo. Normalmente, ela corria pela casa, brincava no jardim, falava sem parar sobre a escola, os amiguinhos. Mas naquele dia, ela ficou no sofá, quietinha, a ver televisão. Quando lhe perguntei se estava tudo bem, ela apenas abanou a cabeça que sim, mas os seus olhinhos não tinham aquele brilho de sempre. Outra vez, há 2 semanas, notei que ela já não pedia para eu a pentear como sempre fazia. A Marina adorava quando eu lhe penteava os cabelos, fazia trancinhas, colocava ganchos. Era o nosso momento especial. Mas da última vez ela disse: Não é preciso, avó. Está bom assim. Na altura, pensei que fosse coisa da idade, sabes? As crianças às vezes ficam tímidas, querem fazer as coisas sozinhas. Mas agora eu percebia que havia algo de muito errado a acontecer. Ela já estava a ser condicionada a ter medo de qualquer coisa relacionada com o seu cabelo. No trânsito, olhei pelo retrovisor e vi a minha netinha a olhar pela janela, com as mãozinhas cruzadas no colo. Marina,
Estás bem? Perguntei. Estou, avó, respondeu ela baixinho. É só que. É só que eu não quero que a mamã fique zangada comigo por te ter contado. O meu coração apertou-se. Meu amor, fizeste a coisa certa ao contar à avó. Ninguém te pode magoar assim, entendeste? Nem mesmo a mamã. Mas ela é minha mãe, sussurrou a Marina. As mães não magoam os filhos, não é, avó? Como responder a uma pergunta destas? Como explicar a uma criança de 6 anos que, infelizmente, nem todas as mães sabem amar direito? Às vezes, meu amor, as pessoas grandes fazem coisas erradas, mesmo quando deviam proteger. Respondi, escolhendo as palavras com cuidado. Mas a avó está aqui para te proteger agora, está bem? Quando chegamos à casa, abri o portão e a Marina desceu do carro devagar, como se ainda estivesse a processar tudo o que tinha acontecido. A minha casa sempre foi o seu refúgio. Tenho um quartinho a que chamo o quarto da Marina, com uma cama de solteiro cheia de bichinhos de peluche, desenhos que ela fez colados na parede, livrinhos infantis na mesinha de cabeceira. Preparei um lanche para ela, uma sanduíche de queijo como ela gosta, cortada em triângulos, com um copo de sumo de laranja. Pusemos um filme infantil na televisão, mas percebi que ela não estava a prestar atenção. Ficou agarrada a mim o tempo todo, com a cabecinha encostada no meu braço, como se tivesse medo de que eu também me fosse embora. Avó, disse ela de repente, não me vais levar de volta para casa hoje, pois não? Não, meu amor. Vais ficar aqui comigo o tempo que for preciso. E se o papai e a mamã ficarem zangados? Deixa que a avó resolve isso. Não precisas de te preocupar com nada, está bem? Avó, disse ela, quando o filme estava a acabar. Posso dormir aqui hoje? Claro que podes, meu amor. Podes ficar aqui o tempo que quiseres. Foi então que ela me contou mais coisas. Coisas que me fizeram perceber que o que aconteceu com o cabelo não foi um caso isolado. Avó, a mamã sempre me corta o cabelo quando eu faço alguma coisa errada, sussurrou ela, a olhar para as próprias mãos. Uma vez, ela cortou-o bem curtinho porque eu derramei sumo na blusa. Outra vez, ela cortou só de um lado, porque eu não queria comer a comida que ela fez. O meu coração estava a partir-se com cada palavra que ela dizia. Como é que uma mãe pode ser tão cruel com a própria filha? E quando ela cortou só de um lado? Perguntei, a tentar manter a voz calma. Eu fiquei muito feia, avó, disse a Marina, e os seus olhinhos encheram-se de lágrimas. Na escola, as meninas riram-se de mim. A professora perguntou o que tinha acontecido e eu não sabia o que dizer. A mamã tinha me dito para dizer que eu mesma o tinha cortado a brincar. Senti uma onda de raiva a subir-me pelo peito. Como é que alguém pode colocar uma criança nesta situação? E o que mais é que a mamã faz quando fazes alguma coisa errada? Perguntei, fazendo aspas com os dedos, porque sabia que uma criança de 6 anos não pode fazer nada que justifique esse tipo de tratamento. A Marina ficou quieta por um momento, como se estivesse a decidir se podia confiar em mim. Depois, sussurrou. Às vezes, ela tranca-me no quarto escuro, tira todas as lâmpadas e fecha a cortina bem fechada. Diz que as crianças desobedientes não merecem luz. Gente, eu mal conseguia respirar a ouvir aquilo. Como é que ninguém tinha percebido? Como é que o meu próprio filho não sabia que isto estava a acontecer com a filha dele? E por quanto tempo ficas no escuro, meu amor? Às vezes é só um bocadinho, mas uma vez foi a tarde toda, contou ela, a tremer. Eu tinha feito xixi na cama porque tive um pesadelo, e a mamã ficou muito zangada. Ela disse que as meninas grandes não fazem xixi na cama e ela diz sempre que, se eu contar a alguém, ela vai cortar minhas pestanas também.
A Marina continuou, tocando nos próprios olhos. Ela disse que, sem pestanas, eu ia ficar muito feia e ninguém ia gostar de mim, e que se eu contasse ao papá ou a ti, ela ia cortar-me o cabelo mesmo no meio da cabeça, como um rapaz. A ameaça sobre as pestanas fez-me pensar em como a Priscila tinha calculado exatamente o que mais assustaria uma menina pequena. Era uma crueldade psicológica refinada, quase científica. Ela sabia exatamente em que botões carregar para manter a Marina em silêncio. Gente, eu nunca senti uma raiva tão grande na minha vida. Como é que uma mãe pode fazer isto à própria filha? Como pode usar o medo para silenciar uma criança? Nessa noite, depois de pôr a Marina a dormir no quarto de hóspedes, fiquei na sala a pensar no que fazer. O meu telemóvel tocou várias vezes. Era o Marcos, mas eu não atendi. Depois, começaram a chegar mensagens. Mãe, estás a exagerar. A Priscila está chateada. Estás a estragar o meu aniversário. Traz a Marina de volta. Eu lia aquelas mensagens e não conseguia acreditar. Como é que o meu próprio filho não conseguia ver que a sua filha estava a sofrer? No domingo de manhã, bem cedo, ouvi alguém a bater à porta. Era o Marcos. Quando abri, vi que ele tinha olheiras. Parecia que não tinha dormido. Mãe, precisamos de conversar, disse ele. Entra, respondi, mas deixei claro pelo meu tom que não estava feliz por vê-lo. Ele sentou-se na sala e ficou um tempo em silêncio, a mexer nas mãos. Olha, mãe, eu sei que ficaste chateada ontem, mas. Chateada? Interrompi. Marcos, a tua filha foi agredida pela própria mãe. E tu chamas a isso chateada? Não foi agressão, mãe. Foi. Foi uma atitude errada da Priscila. Eu reconheço isso. Mas agressão é uma palavra muito forte. Então explica-me. O que é rapar o cabelo de uma criança de 6 anos contra a sua vontade? Ele suspirou. Olha, a Priscila, ela às vezes tem umas ideias estranhas, mas o coração dela é bom. Ela ama a Marina. O amor não magoa, Marcos. O amor não humilha. O amor não ameaça. Ela ameaçou? Foi então que lhe contei tudo o que a Marina me tinha revelado na noite anterior. As outras vezes em que lhe cortaram o cabelo como castigo, as ameaças de lhe cortar as pestanas, o medo constante em que a menina vivia. Eu vi a máscara de indiferença de Marcos ruir enquanto eu falava. A cada palavra, uma nova rachadura surgia em sua expressão, até que pela primeira vez, pareceu que ele estava de fato me ouvindo. Eu. Eu não sabia de nada disso, ele murmurou, a voz fraca, perdida. Como você não sabia, Marcos? Você vive debaixo do mesmo teto. Eu trabalho demais, mãe. Saio antes do sol nascer, volto quando já é noite. E a Priscila, ela sempre pintou o quadro que queria. Dizia que Marina estava numa fase difícil, que era uma criança complicada. E você nunca duvidou? Nunca olhou nos olhos da sua própria filha e perguntou como ela se sentia? Ele baixou a cabeça, o peso da minha pergunta curvando seus ombros. Eu confiei na Priscila. Achei que ela sabia o que estava fazendo. Pois é, Marcos. A dureza na minha voz me surpreendeu. Você confiou na pessoa errada. E no processo, deixou sua filha completamente desprotegida. Foi nesse instante que um som delicado quebrou a tensão. Passos miúdos, hesitantes, na escada. Era Marina. Ao nos ver, parou no último degrau, um pequeno pássaro assustado, incapaz de voar ou de voltar para o ninho. Oi, Marina, disse Marcos, forçando um sorriso que não alcançou seus olhos. Vem cá, filha.
Ela não se moveu. Seus olhos grandes me encontraram, buscando permissão. Acenei com a cabeça, e só então ela correu, não para os braços do pai, mas para a segurança do meu lado, agarrando-se à minha perna. Marina, ele tentou de novo, a voz suplicante. O papai precisa conversar com você. Ela não quer conversar agora, eu disse, minha voz um escudo. Ela precisa de tempo. Mas ela é minha filha, mãe. Então comece a agir como o pai dela. Retruquei, a frase afiada como uma lâmina. Foi quando ele me olhou nos olhos e eu vi. Não era só compreensão, era o pavor de quem finalmente enxerga o abismo à sua frente. Por favor, dê uma chance para a minha esposa, ele pediu, e lágrimas brotaram, brilhando em seus olhos. Nós vamos consertar isso, eu prometo. Como? Questionei, cética. Como pretendem consertar? Fingindo que nada aconteceu? Esperando que a memória de uma criança de 6 anos simplesmente apague tudo? Eu não sei ainda, mas vamos dar um jeito. Talvez. Talvez procurar ajuda profissional. Talvez? Repeti, o som da palavra ecoando como um insulto. Marcos, não existe talvez. Existe certeza. E enquanto vocês não me provarem, com atitudes que são pessoas diferentes, Marina fica comigo. Ele tentou argumentar, mas sua voz se perdeu diante da minha decisão. Pela primeira vez na vida, eu estava enfrentando meu filho para proteger minha neta. E eu não recuaria 1 milímetro. Depois que ele se foi, naquela manhã de domingo, uma pequena chama de esperança se acendeu em mim. Talvez ele tivesse, enfim, compreendido. Talvez buscasse ajuda. Mas eu estava redondamente enganada. Na segunda-feira, o dia mal havia começado quando o telefone tocou. Um número desconhecido. Atendi, esperando um engano, mas a voz do outro lado da linha me congelou por dentro. Senhora Estela? Meu nome é Ricardo Mendes. Sou advogado da família Silva. Ligo para informar que meu cliente, o Sr. Marco Silva, está iniciando um processo judicial para reaver a guarda da filha, Marina. O ar me faltou. Meu próprio filho, me processando. Depois de tudo que eu lhe contei, depois de tudo que ele viu. Doutor, o senhor tem certeza de que compreendeu a situação? Consegui dizer, lutando para manter a voz firme. Senhora, meu cliente me informou que a senhora está retendo a criança indevidamente. Ele acredita que se trata de uma questão familiar que pode ser resolvida com diálogo e gostaria que a menina fosse devolvida para evitarmos maiores complicações legais. Complicações legais? Repeti, sentindo a raiva subir como uma maré quente. Doutor, o senhor foi informado que minha neta foi agredida pela própria mãe? Que ela tem marcas no corpo e vive com medo? Houve uma pausa. Senhora Estela, são acusações muito sérias. Meu cliente me garantiu que se trata de um mal-entendido familiar. Mal-entendido. A palavra era tão absurda que quase ri. Pois então, doutor, terei imenso prazer em esclarecer esse mal-entendido para um juiz. E pode ter certeza, eu também terei um advogado. Desliguei o telefone, a mão tremendo de fúria. Como ele pôde? Como pôde escolher proteger a mulher que feriu sua filha, em vez da própria filha? Na cozinha, Marina tomava seu leite e desenhava, alheia à tempestade que se formava. Ao me ver, seus olhinhos brilharam de preocupação. Vovó, tá tudo bem? Forcei um sorriso. Está sim, meu amor. A vovó só precisa resolver umas coisas de gente grande. Mas por dentro, eu gritava por socorro. Precisava de ajuda, e rápido. Liguei para minha irmã, Bárbara, e despejei a história. A indignação em sua voz era um bálsamo. Estela, isso é um absurdo. Depois de tudo, ele tem a coragem de te processar? Bárbara,
Preciso de um advogado. Um bom. Conheço o melhor. Doutor Elias Gonçalves. É especialista em direito de família, um leão quando se trata de proteger crianças. Vou ligar para ele agora. Uma hora depois, eu estava em seu escritório. Doutor Elias era um homem de cabelos grisalhos e olhar sereno que transmitia uma confiança imediata. Dona Estela, conte-me tudo, desde o começo, disse ele, com um bloco de notas em mãos. E eu contei, cada detalhe doloroso. A festa, o cabelo raspado, as revelações de Marina sobre o quarto escuro, as marcas nos braços. Cada palavra era como reviver o pesadelo. Doutor Elias ouvia atentamente, suas anotações preenchendo a página. E o pai? Ele presenciou algo? Perguntou. Marina disse que ele estava em casa quando ela gritou por ajuda, no dia do cabelo, mas ele não apareceu. E a reação dele quando a senhora mostrou as provas? Primeiro, negação. Depois, quando viu as marcas, pareceu entender. Mas agora ele me processa. Doutor Elias suspirou, um som de cansaço e indignação. Infelizmente, dona Estela, é um padrão. O medo do confronto, a negação, muitas vezes, supera o instinto de proteção. Mas ele pode me obrigar a devolver a Marina? Não de imediato. Entraremos com um pedido de guarda provisória, alegando risco à integridade da criança. Para isso, precisaremos de laudos. Laudos? A palavra soou estranha na minha boca. Sim, um laudo médico para documentar as lesões e um psicológico para atestar o trauma. Sem isso, é a sua palavra contra a deles. Saí de lá com uma lista de tarefas e um peso no coração. Teria que submeter minha neta a mais exames, mais perguntas. Mas era o único caminho. No caminho de casa, parei na farmácia. Enquanto escolhia uma pomada, encontrei Dona Rosa, uma antiga vizinha. Estela, como vai? E a pequena Marina? Sumiram. Hesitei, mas algo em seu olhar me fez arriscar. Dona Rosa, a senhora alguma vez notou algo estranho na forma como a Priscila tratava a Marina? Ela olhou para os lados, nervosa, e baixou a voz para um sussurro. Olha, Estela, eu não sou de me meter, mas já que perguntou, várias vezes, eu ouvia os gritos, gritos da menina, e a Priscila berrando para ela parar de chorar, dizendo coisas horríveis. Meu sangue gelou. E a senhora nunca. Pensei em ligar para o conselho tutelar. Ela confessou, o rosto corado de vergonha. Mas meu marido disse para não me meter. Que família é coisa complicada. Hoje, me arrependo tanto. Dona Rosa, eu disse, a voz firme. A senhora estaria disposta a testemunhar sobre isso? Seus olhos se encheram de determinação. Para proteger aquela anjinha? Falo até para o Papa, se for preciso. Cheguei em casa com mais uma peça desse quebra-cabeça de dor. Outros sabiam, outros viram, e como eu, por um tempo se calaram. Quantas Marinas existem, sofrendo em silêncio, enquanto nós, os adultos, fingimos não ver? Naquela tarde, o primeiro passo foi o médico, Dr. Pedro, um pediatra especializado em perícias. Ele se ajoelhou para ficar na altura de Marina. Oi, campeã. Vou só dar uma olhadinha em você para ver se está tudo certo, combinado? A vovó fica aqui o tempo todo. Ela concordou com a cabeça, mas sua mãozinha apertou a minha com força. Assistir àquele exame foi uma tortura. Cada marca documentada, fotografada, medida, era uma facada no meu peito. Com uma voz que era pouco mais que um sussurro, Marina contou que a mamãe apertava forte quando ela fazia coisa errada. E dói? Perguntou o médico gentilmente.
Um pouquinho, ela respondeu. Mas se eu reclamar, ela aperta mais forte. Mais tarde, a sós comigo, o doutor foi direto. Dona Estela, não há dúvida. As marcas são de agressão. Pelo padrão, são dedos de um adulto. E há lesões em diferentes estágios de cicatrização. Isso não foi um evento isolado. Isso é suficiente, doutor? É uma evidência poderosíssima. Juntamente com o laudo psicológico, será decisivo. No dia seguinte, fomos à psicóloga, doutora Fabiola. Seu consultório era um mundo de cores e brinquedos, um contraste gritante com a escuridão que minha neta carregava. Marina, vamos brincar um pouco? Ela convidou. E através da brincadeira, o horror se revelou. Marina pegou duas bonecas. A mamãe boneca está brava, ela narrou, porque a filhinha boneca não comeu tudo. E o que a mamãe boneca faz? Perguntou Fabiola, a voz suave. Agora, ela vai cortar o cabelo dela. E ali, na minha frente, Marina encenou o trauma. A boneca-mãe cortando o cabelo da filha, trancando-a num canto, apertando seu braço. E o papai boneco, onde está? Quis saber a psicóloga. Marina pegou um boneco e o colocou longe dos outros. O papai está trabalhando. Ele não vê. No final, doutora Fabiola foi clara. Dona Estela, Marina apresenta todos os sinais de trauma: medo, hipervigilância, a representação lúdica do abuso. Ela precisa de terapia urgente. E, na minha opinião profissional, não deve, sob nenhuma hipótese, voltar para aquele ambiente familiar agora. Naquela noite, depois que Marina adormeceu, espalhei os documentos sobre a mesa. O laudo médico, o relatório psicológico, as fotos, a declaração da Dona Rosa. Não era uma pilha de papel. Era a materialização do sofrimento da minha neta. Meu celular vibrou. Uma mensagem de Marcos. Mãe, a Priscila quer conversar. Explicar o lado dela. Por favor, dê uma chance a ela. Minha resposta foi imediata. Depois de tudo que ela fez, você ainda fala em chance? Onde está a sua dignidade, Marcos? Ele ligou em seguida. Sua voz era um lamento. Mãe, ela está destruída. Diz que nunca quis machucar a Marina, que às vezes perde o controle, mas que a ama. Amor não machuca, Marcos. E perder o controle não é desculpa para traumatizar uma criança. Ela quer fazer terapia, mãe. Quer se tratar. Por favor, não destrua nossa família. Quem destruiu a família foram vocês. Você, com sua omissão, ela, com sua crueldade. Eu estou apenas juntando os cacos e protegendo minha neta. Houve um longo silêncio. Então, a ameaça velada. O advogado disse que se você não devolver a Marina até sexta, ele vai pedir uma liminar de reintegração de posse. Reintegração de posse? Explodi. Sua filha não é um imóvel, Marcos. É uma criança ferida. Mãe, por favor. Não. Desta vez não. Vamos resolver isso na justiça. E quando o juiz vir essas fotos e ler esses laudos, você vai se arrepender amargamente de ter escolhido o lado errado. Desliguei, sentindo uma tristeza profunda, mas também uma determinação de aço. Na sexta-feira, a intimação chegou. Era oficial. A audiência foi marcada para a semana seguinte. Mas no sábado, algo inesperado aconteceu. A campainha tocou. Era Carla, a irmã de Priscila. Ela estava pálida, as mãos se torcendo no colo. Dona Estela, eu preciso conversar com a senhora, disse ela, a voz trêmula. Sentei-a na sala, ofereci um café que ela mal tocou. É sobre a minha irmã, ela começou, o olhar fixo no chão. Eu soube o que aconteceu com a Marina. E incentivei.
Ela finalmente levantou a cabeça e seus olhos estavam cheios de uma dor antiga. Dona Estela, eu devia ter falado há muito tempo, mas a Priscila tem problemas. Ela sempre foi assim. Desde pequena, tinha acessos de fúria, quebrava os próprios brinquedos, maltratava os animais de estimação. Senti um arrepio gélido percorrer a minha espinha. Como assim maltratava os animais? Quando éramos crianças, continuou Carla, com a voz embargada. Ela cortava o pelo dos gatos da vizinhança. Dizia que era só uma brincadeira, mas eu via o prazer nos olhos dela ao ver o pânico dos bichos. Ela baixou a cabeça, envergonhada. Meus pais a levaram a um psicólogo. O diagnóstico foi transtorno explosivo intermitente. E vocês nunca contaram isso ao Marcos? A Priscila implorou que guardássemos segredo. Jurou que estava curada, que tinha aprendido a se controlar. E por anos, ela realmente pareceu melhor. Mas não estava, não é? Não. Quando a Marina nasceu, comecei a notar os velhos sinais. Um controle excessivo sobre o bebê, uma irritação desproporcional quando a menina chorava. Ela dizia que a Marina fazia birra de propósito. E você não disse nada? Lágrimas brotaram nos olhos de Carla. Eu tentei, dona Estela. Tentei. Certa vez, sugeri que ela voltasse para a terapia. Ela explodiu. Disse que eu estava inventando coisas, que eu tinha inveja da família perfeita dela. Por que me contar isso agora? Porque quando soube o que ela fez com o cabelo da Marina, entendi que o pesadelo tinha voltado. E eu não posso mais carregar o peso desse silêncio, sabendo que uma criança está em perigo. Carla se ofereceu para testemunhar. Era mais uma peça crucial no quebra-cabeça que eu estava montando. Naquele domingo, à véspera da audiência, Marina e eu cuidávamos das flores no jardim. De repente, ela parou e me olhou com seus grandes olhos assustados. Vovó, eu vou ter que voltar para casa? A pergunta partiu meu coração. Eu ainda não sei, meu amor, mas a vovó está fazendo tudo o que pode para te manter segura. Se eu tiver que voltar, ela sussurrou, a mamãe vai ficar muito mais brava comigo, porque eu contei os segredos dela. Abaixei-me até ficar na sua altura, segurando seu rostinho entre as minhas mãos. Marina, olhe para mim. O que a mamãe fazia com você não eram segredos que se deve guardar. Eram coisas erradas, que precisavam ser ditas. Você foi muito corajosa e fez a coisa certa. Mas enquanto eu dizia isso, uma pergunta ecoava na minha própria mente. Como garantir a uma criança de 6 anos que a justiça a protegeria, quando nem eu mesma tinha essa certeza? A vovó tem muitas provas, meu amor. Forcei um sorriso. E muitas pessoas que vão contar a verdade para o juiz. Vamos confiar que tudo vai dar certo. Na manhã de segunda-feira, o ar no fórum era denso e carregado. De um lado, estávamos eu, Marina, o doutor Elias e as nossas testemunhas. Do outro, Marcos, Priscila e o advogado deles. Foi a primeira vez que vi Priscila desde a festa, e sua aparência me chocou. Estava esquelética, com olheiras profundas e o cabelo em desalinho. Parecia uma alma em tormento. Nossos olhares se cruzaram por um instante e ela desviou o seu, envergonhada. Marcos me encarou com uma expressão de súplica, como se ainda esperasse que eu desistisse de tudo. Mas então meu olhar pousou em Marina, tão pequena ao meu lado, com a cabeça raspada, começando a exibir uma penugem tímida. Naquele momento, tive a certeza absoluta de que estava fazendo a coisa certa. A batalha estava apenas começando. A sala de audiências era menor e mais austera do que eu imaginava. Bancos de madeira enfileirados, a mesa imponente do juiz e duas mesas menores para os advogados. Doutor Elias, ao meu lado, organizava seus papéis pela terceira vez.
Marina, sentada entre nós, balançava as perninhas que não alcançavam o chão. Usava um vestido rosa que eu lhe comprara e uma tiara de flores para disfarçar o cabelo que ainda não crescera. Do outro lado, Marcos evitava meu olhar. A Priscila, ao seu lado, era uma sombra de si mesma, as mãos tremendo sobre o colo. Quando a porta se abriu e o juiz entrou, ela deu um salto, como se tivesse levado um choque. Bom dia, disse o juiz, um homem de cabelos brancos e óculos na ponta do nariz. Estamos aqui para a audiência do processo número. Os números se perderam no som das batidas do meu coração. Doutor Elias, o senhor pode começar, disse o juiz. Nosso advogado se levantou. Com a voz firme, narrou os acontecimentos da festa, a descoberta da cabeça raspada e as dolorosas revelações de Marina. Falou das marcas, do medo, do padrão de abuso. Meritíssimo, disse ele, exibindo as fotografias. As evidências são inequívocas. Esta criança vive sob um regime de terror, submetida a Bianton, agressões físicas e psicológicas sistemáticas por parte da genitora. O juiz anotava sem mudar sua expressão séria. Marcos fitava as próprias mãos. Priscila, pálida, respirava de forma ofegante. Então, foi a vez do advogado de defesa, um homem jovem e arrogante. Meritíssimo, o que temos aqui é o exagero de uma avó superprotetora. A senhora Priscila Silva é uma mãe amorosa que, sim, cometeu um erro de julgamento ao cortar o cabelo da filha, mas está profundamente arrependida. Sentiu sangue ferver. Erro de julgamento? Era assim que ele chamava aquela atrocidade? O juiz chamou a primeira testemunha, Dona Rosa, a vizinha. A senhora já presenciou algo que lhe chamasse a atenção na casa da família? Perguntou o doutor Elias. Várias vezes, doutor, respondeu ela, a voz firme. Eu ouvia os gritos, gritos agudos, de criança com medo. E a Priscila berrava coisas como: pare de chorar ou vai ser pior. E você me provoca, você faz de propósito. E com que frequência isso acontecia? Pelo menos 2 ou 3 vezes por semana, sempre no fim da tarde, antes do marido chegar. O advogado de defesa tentou desqualificá-la. A senhora tem certeza de que não era o som da televisão? Doutor, ela respondeu, impassível. Criei 4 filhos. Sei muito bem a diferença entre um grito de brincadeira e um grito de pavor. A seguir, chamaram Carla. Ao vê-la se levantar, Priscila se encolheu na cadeira. Carla, começou o doutor Elias, conte ao juiz sobre o histórico de sua irmã. Meritíssimo, minha irmã sofre de transtorno explosivo intermitente desde a infância. Ela tem um histórico de agressividade, já machucou animais e sempre teve dificuldade em controlar seus impulsos. Um murmúrio percorreu a sala. O advogado de Priscila protestou, mas o juiz permitiu que Carla continuasse. Quando a Marina nasceu, eu alertei minha irmã para que voltasse à terapia. Percebi que ela estava excessivamente irritada com o bebê, mas ela me proibiu de tocar no assunto. Quando soube do cabelo, entendi que ela havia perdido totalmente o controle. Eu não podia mais me calar. Priscila chorava em silêncio, os ombros sacudindo. Depois, veio o pediatra que examinou Marina. As lesões no braço da criança são compatíveis com agressão física, afirmou ele, com precisão clínica. São marcas de dedos de um adulto, exercendo força excessiva. O estado de cicatrização indica episódios múltiplos, não um incidente isolado. E o estado psicológico? Perguntou o nosso advogado. Sinais claros de estresse pós-traumático. Hipervigilância, medo de desagradar. Típico de uma criança que vive em um ambiente de abuso. A psicóloga, doutora Fabiola, apresentou o seu laudo. Durante as sessões, Marina reproduziu, com bonecas,
cenas de violência doméstica. Ela demonstrou um medo específico da figura materna e um sentimento de desamparo em relação ao pai. Neste momento, a permanência em um ambiente seguro, longe do agressor, é fundamental para sua recuperação. Ouvir profissionais confirmarem que sua neta precisava ser protegida dos próprios pais era uma dor indescritível. O advogado de Priscila ainda tentou. Crianças não têm imaginação fértil, doutora. Existe uma diferença clara entre fantasia e o relato de um trauma, ela retrucou. Os sintomas de Marina são consistentes com abuso real. Após todas as testemunhas, o juiz disse as palavras que eu mais temia. Gostaria de ouvir a menor. Meu coração parou. Marina, disse o juiz com uma voz surpreendentemente suave. Pode vir aqui pertinho de mim? Ela me olhou, buscando permissão. Assenti e a acompanhei até a mesa. Você sabe por que estamos aqui hoje? Ele perguntou. Ela negou com a cabeça. Estamos aqui porque os adultos estão preocupados com você. Pode me contar o que aconteceu com o seu cabelo? Marina olhou para mim, para o pai e, por fim, para o da mãe. Priscila a encarava com uma intensidade que, mesmo tentando parecer afetuosa, era ameaçadora. A mamãe cortou. A voz dela era um fio. E por quê? Porque eu não queria lavar direito. Ela disse que, se não tem cabelo, não precisa lavar. E como você se sentiu? Eu chorei. Pedi para ela parar, mas ela não parou. Marina, continuou o juiz, com paciência infinita. Além do cabelo, mais alguma coisa te deixou triste ou com medo? Um longo silêncio se instalou. Ela olhou novamente para Miss, para a mãe e depois para mim. Vovó, posso falar? Pode, meu amor. Conte a verdade. Às vezes, disse ela, erguendo o bracinho e mostrando as marcas tênues. A mamãe me machuca quando eu faço coisa errada. Ela aperta forte e diz que se eu contar para alguém, ela vai cortar os meus cílios. O silêncio na sala tornou-se absoluto, pesado. E você tem medo da mamãe? Perguntou o juiz. Marina assentiu, e lágrimas silenciosas começaram a rolar pelo seu rosto. Eu tenho medo que ela corte meus cílios, sussurrou. Ela disse que se eu contasse, ela ia fazer isso e eu ia ficar muito feia. Nesse instante, Priscila se levantou de um salto. É mentira! Gritou. Ela está inventando. Eu nunca disse isso. Sente-se, senhora Silva, ordenou o juiz firmemente. Mas Priscila não obedeceu. Começou a caminhar na direção de Marina. Filha, por que você está mentindo? A mamãe te ama. Sente-se imediatamente, repetiu o juiz, a voz mais alta. Marina, apavorada, correu para os meus braços. Eu a acolhi, sentindo seu corpinho tremer de pavor. Ela está mentindo. Priscila continuava a gritar, descontrolada. Alguém ensinou essa criança a dizer essas coisas. E então, diante de todos, Priscila teve um colapso. Começou a se debater, a gritar palavras desconexas. Eu não queria machucar. É ela que me provoca. Ela me faz perder o controle. Eu não consigo parar. Marcos tentou contê-la, mas ela o empurrou. A culpa é sua, Marcos. Você nunca está em casa. Me deixa sozinha com ela o tempo todo. Eu não aguento mais. Dois oficiais de justiça tiveram que segurá-la. Marina se encolheu no meu colo, tapando os ouvidos com as mãozinhas. Eu não queria ser mãe! Berrou Priscila, e as palavras ecoaram na sala como um tiro. Eu nunca quis ser mãe! Vocês me obrigaram! O juiz ordenou que a retirassem da sala. Enquanto era arrastada, ainda gritando, Marcos ficou paralisado, branco como cera, olhando para o vazio onde sua esposa estivera.
Só então ele olhou para Marina, que tremia em meu colo. A ficha pareceu finalmente cair, e ele compreendeu a real dimensão do que havia acontecido com a sua filha. Meritíssimo, disse ele, pondo-se de pé. Eu, eu gostaria de alterar o meu pedido. O advogado tentou intervir, mas Marcos o ignorou. Eu não tinha ideia de que era tão grave. Continuou ele, a voz embargada, pesada de arrependimento. Eu não sabia o que minha esposa estava a fazer com a minha filha. Peço que o senhor considere o que é melhor para a Marina, e não o que é melhor para mim ou para minha esposa. O juiz voltou seu olhar para Marina, ainda aninhada em meu colo, e perguntou com uma voz suave: Marina, com quem você quer ficar? Com a vovó, ela respondeu, sem a menor hesitação. E você quer visitar o seu pai? Ela olhou para Marcos, que chorava em silêncio. Só se a mamãe não estiver lá. O juiz decretou um recesso de 15 minutos para deliberar. Nesse intervalo, Marcos aproximou-se de nós. Mãe, ele começou. Eu sinto muito. Eu falhei completamente como pai. Falhou, concordei, sem rodeios. Mas ainda há tempo de remediar isso. Como? Colocando sua filha em primeiro lugar. Sempre. A Priscila vai precisar de tratamento psiquiátrico intensivo, ele murmurou. Eu não sabia que ela tinha esses problemas. Marcos, você não sabia porque não quis saber. Quantas vezes você chegou em casa e preferiu ignorar os sinais a ter de lidar com a situação? Ele baixou a cabeça, derrotado. Muitas vezes. Quando o juiz retornou, sua decisão foi lida com firmeza. Com base em todas as provas apresentadas, nos laudos médicos e psicológicos, nos depoimentos e, acima de tudo, no interesse superior da criança, concedo a guarda temporária em favor da avó paterna, Estela Santos Silva, pelo período de 6 meses, podendo ser prorrogada. O alívio me atingiu com tanta força que minhas pernas fraquejaram. O genitor, Marcos Silva, terá direito a visitas supervisionadas, inicialmente semanais. A genitora, Priscila Silva, só poderá ter contato com a menor após uma avaliação psiquiátrica completa e o início de tratamento adequado. Ademais, determino que ambos os genitores se submetam a acompanhamento terapêutico como condição para qualquer revisão futura da guarda. Era mais do que eu ousara esperar. Marina estava protegida. Ao sairmos do fórum, Marina parecia mais leve. No carro, ela perguntou: Vovó, isso quer dizer que eu vou morar com você? Por enquanto, sim, meu amor. Até termos certeza de que você está completamente segura. E a mamãe não vai mais cortar os meus cílios? Não, minha princesa. Ninguém nunca mais vai machucar você. Naquela noite, depois de colocar Marina para dormir, a torrente de acontecimentos me invadiu. Pensei em como quase perdi minha neta para um ciclo de abuso que poderia ter se arrastado por anos. Meus pensamentos se voltaram para Marcos, o filho que criei para ser um homem bom, mas que se tornara cego ao sofrimento da própria filha. Havia esperança para ele, no entanto. Pelo menos agora, ele enxergava. E pensei em Priscila, uma mulher claramente doente, que causara um dano imensurável a uma criança inocente. Mas, acima de tudo, meu coração estava com Marina. Sua coragem ao falar a verdade, sua força para confiar em mim. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de Marcos. Mãe, obrigado por proteger minha filha quando eu falhei. Vou fazer terapia. Vou provar que posso ser um pai melhor. Respondi. Espero que sim, Marcos. A Marina precisa de um pai que a proteja. Passados 3 meses, a transformação de Marina era visível. Os cabelos começavam a cobrir a cabeça, seus sorrisos eram mais frequentes, e as noites livres de pesadelos.
A terapia com a doutora Fabiola, 2 vezes por semana, era seu porto seguro. Marcos vinha visitá-la todos os sábados, sob minha supervisão. No começo, a tensão era palpável em seus ombros pequeninos, mas gradualmente ela começou a relaxar na presença dele. Ele também mudara. Estava em terapia, separara-se de Priscila e, pela primeira vez, estava genuinamente presente na vida da filha. Priscila seguia internada numa clínica, em tratamento intensivo, mas Marina ainda não manifestara qualquer desejo de vê-la. Quando ela quiser, eu dizia a Marcos. Quando se sentir pronta. Uma tarde, enquanto brincava no jardim, ela veio correndo até mim. Vovó, olha, disse, apontando para a cabeça. Meu cabelo está a crescer. Está mesmo, meu amor, e está a ficar lindo. Quando crescer bem grandão, você vai fazer tranças em mim de novo? Farei todas as tranças que você quiser. Ela me abraçou com uma força que desmentia seu tamanho e sussurrou. Obrigada por me proteger, vovó. Naquele instante, tive a certeza absoluta de que fizera a coisa certa. Toda a dor, o confronto, a batalha judicial, tudo valera a pena. Minha neta estava a salvo, estava a curar-se. Hoje, 6 meses depois daquela audiência que redefiniu nossas vidas, observo Marina no jardim. Os cabelos, já nos ombros, estão presos em tranças com fitas coloridas. Mal reconheço a menina assustada, de cabeça raspada, que tremia de medo. Agora, ela corre, ri. É uma cascata de perguntas e histórias da escola. É como se a tivesse resgatado de um lugar muito escuro. O caminho, porém, foi árduo. Nos primeiros meses, os pesadelos eram monstros noturnos. Ela acordava aos gritos, revivendo o horror. Muitas noites foram passadas em vigília, ao lado de sua cama, segurando sua mão, sussurrando que o perigo passara. Vovó, ela perguntava, na penumbra do quarto. Você tem certeza de que a mamãe não vem me buscar? Tenho, meu amor. Você está segura aqui. A terapia foi fundamental. Certo dia, a doutora Fabiola me chamou para uma conversa que me encheu de esperança. Dona Estela, a Marina está a progredir muito. Ela está a começar a entender que o que aconteceu não foi culpa dela. Crianças têm uma capacidade incrível de recuperação quando se sentem protegidas. As visitas de Marcos também evoluíram. Ele se tornou um pai presente e atento. Aprendeu a fazer tranças, descobriu o fascínio de Marina por histórias de aventura, emoção, e o mais importante, aprendeu a ouvir. Marina, o pai quer pedir-te desculpas, disse ele numa das visitas, ajoelhando-se para olhá-la nos olhos. O pai devia ter te protegido, e não o fiz. O pai errou muito. Ela o encarou, processando as palavras. Você vai me proteger agora? Perguntou. Sempre. Se algum dia sentires medo, podes contar-me, está bem? Foi a primeira vez que vi um sorriso genuíno de Marina para o pai desde o início daquele pesadelo. Mãe, Marcos confessou-me um dia. Eu nunca soube ser pai de verdade. Achei que bastava trabalhar e pagar as contas. Eu quase perdi a minha filha por omissão. Isso nunca mais vai acontecer. E eu acreditei nele. A questão de Priscila permanecia complexa. Os relatórios médicos eram positivos, mas Marina não queria vê-la. E se eu nunca mais quiser vê-la? Perguntou-me ela. Então essa será a sua decisão e será respeitada. O seu bem-estar vem em primeiro lugar. No quarto mês, algo especial aconteceu. Marina mostrou-me um desenho da escola, uma casa com 2 figuras de mãos dadas. Somos eu e você, explicou ela. A professora pediu para desenhar a nossa família. Meu coração transbordou. E vovó? Posso chamar-te de mãe-vó? É que você é minha avó.
mas também é como se fosse a minha mãe agora. Tive de me segurar para não chorar. Pode chamar-me do que quiser, meu amor. No quinto mês, a assistente social veio fazer a avaliação final. Conversou com Marina, que já não se escondia de estranhos. Como você se sente morando aqui, Marina? Muito bem. A vovó faz panquecas e deixa-me ajudar no jardim. E sente falta da sua mãe? O rostinho dela tornou-se sério. Não, disse baixinho, porque ela me magoava, e eu não gosto de quem me magoa. A simplicidade brutal daquela resposta deixou claro que a confiança, uma vez quebrada de forma tão violenta, talvez jamais fosse restaurada. Dona Estela, disse-me a assistente social depois, raramente vejo uma criança recuperar-se tão bem. Vou recomendar a guarda definitiva no meu relatório. Na véspera da nova audiência, Marina perguntou: Vovó, e se o juiz disser que eu tenho que voltar? Parei o que estava a fazer e olhei nos seus olhos. Se isso acontecer, eu vou lutar. Vou continuar a lutar até você estar segura. Prometo. No fórum, a atmosfera era outra. Marcos estava só. Priscila não compareceu. Os relatórios foram lidos, todos unânimes em afirmar que a permanência com a avó era o melhor para a criança. E vocês, o que fariam no meu lugar? Deixariam passar ou lutariam até o fim para proteger uma criança? Quando chegou a vez de Marcos falar, um silêncio pesado preencheu o tribunal. Para a surpresa de todos, sua voz soou firme e clara. Meritíssimo, eu gostaria de manifestar meu total apoio ao pedido de guarda definitiva em favor da minha mãe. O juiz, visivelmente intrigado, ergueu as sobrancelhas. O senhor tem absoluta certeza? Tenho, respondeu Marcos, sem hesitar. Minha filha Tial está segura, feliz e é amada incondicionalmente. Ela me vê toda semana e agora, finalmente, temos um relacionamento saudável. Mas o lar dela, o verdadeiro lar dela, é com a minha mãe. E quanto à sua esposa? Indagou o juiz. Priscila está em tratamento intensivo e deverá permanecer internada por no mínimo mais 6 meses. Mesmo após a alta, ela precisará de acompanhamento psiquiátrico constante. Marina foi muito clara ao dizer que não quer vê-la, e eu preciso respeitar a decisão da minha filha. O juiz voltou seu olhar para Marina, que estava sentada quietinha ao meu lado. Marina, você gostaria de dizer alguma coisa? Ela se levantou, com uma seriedade que não pertencia aos seus 6 anos. Eu quero morar com a mãe-vó. Ela me protege, me faz feliz e nunca me machuca. E você tem certeza dessa decisão, querida? Tenho. A casa da mãe-vó é a minha casa agora. O juiz fez uma longa pausa, percorrendo os olhos pelos documentos à sua frente. Então, ergueu a cabeça e proferiu a sentença que mudaria nossas vidas para sempre. Considerando o bem-estar superior da criança, seu notável progresso em sua recuperação e sua expressa vontade de permanecer sob os cuidados da avó paterna, defiro o pedido de guarda definitiva em favor de Estela Santos Silva. Uma onda de alívio me inundou, e as lágrimas, que eu segurava há tanto tempo, finalmente correram livres pelo meu rosto. Marina me abraçou com toda a sua força e sussurrou no meu ouvido. Agora somos uma família oficial, mãe-vó. Somos sim, meu amor. Para todo o sempre. Hoje, um ano depois daquela festa de aniversário que transformou tudo, estou aqui, no jardim. O sol da tarde aquece meu rosto enquanto observo Marina brincar com a boneca nova que Marcos lhe trouxe. Ela inventa uma história para a boneca, a história de uma menina muito corajosa que encontrou uma família que a ama de verdade. Seus cabelos cresceram, lindos, caindo em ondas suaves como eram antes. Mas, mais importante que isso,
O sorriso que eu tanto sentia falta voltou. A confiança em seus olhinhos voltou. A pura e simples alegria de ser criança finalmente voltou. Marcos se tornou o pai que sempre deveria ter sido. Ele nos visita 2 vezes por semana, participa das reuniões da escola, está presente de verdade na vida da filha. Os dois construíram uma relação linda, baseada em respeito e amor genuíno. Priscila saiu da clínica há 3 meses. Hoje, mora em uma casa de apoio e continua seu tratamento. Marina ainda não quis encontrá-la, e eu respeito sua decisão sem questionar. Talvez um dia, quando for mais velha e se sentir pronta, ou talvez nunca. E tudo bem. O fundamental é que Marina aprendeu algo precioso. Ela merece ser amada, protegida e respeitada. Ela sabe que pode confiar em mim, que nunca mais estará sozinha diante do perigo. Mãe-vó, sua voz doce me chama do outro lado do jardim. Vem brincar comigo. Já vou, meu amor. Antes de me levantar, olho para o céu e simplesmente agradeço. Agradeço pela coragem de ter agido naquela tarde, por ter enfrentado meu próprio filho, por ter lutado na justiça, por ter salvado a minha neta. Porque às vezes, proteger quem amamos exige decisões difíceis, exige enfrentar nossa própria família, exige não se calar diante da injustiça. E para você que me ouviu até aqui, eu deixo uma pergunta. Se você visse uma criança em perigo, você teria coragem de agir? Você denunciaria? Você a protegeria? Porque enquanto os adultos se calam por medo ou conveniência, crianças como a minha Marina sofrem em silêncio. Elas dependem de nós para sermos a sua voz, a sua proteção, a sua esperança. Hoje, Marina é uma menina feliz, segura e amada. Ela crescerá sabendo que merece respeito e que o amor verdadeiro não machuca. E se um dia ela tiver filhos, saberá como amar de verdade, porque conheceu o que é ser verdadeiramente amada. Mãe-vó, você vem ou não? Ela insiste, rindo. Já vou, minha princesa. Eu me levanto e vou ao encontro da minha neta, minha filha de coração. A menina que me ensinou que o amor, às vezes, exige uma coragem de leão. E que cada lágrima, cada noite em claro, cada confronto, valeu a pena. Porque o sorriso dela, hoje, não tem preço. Obrigada por ter chegado até o fim. Se esta história tocou o seu coração de alguma forma, leve essa mensagem adiante. Porque toda criança merece ter um adulto corajoso que lute por ela. Lembre-se, denunciar o abuso infantil é um dever de todos nós. O Disque 100 é anônimo, funciona 24 horas e pode salvar uma vida. Assim como salvou a vida da minha Marina.